como ginecologista, é importante que nós saibamos que a prevenção de câncer de mama, câncer de colo do útero, câncer de vulva, câncer de canal anal e de todas as infecções sexualmente transmissíveis na diversidade sexual tem muito a ver com o ginecologista e, como tal, nós podemos muito ajudar este grupo em questão. Os direitos sexuais, eles estão dentro do conceito de saúde. A saúde integral, ela inclui o direito sexual de um ser humano, de uma pessoa. O Ministério da Saúde, ele já diz isso em 2013, em suas publicações, em uma cartilha que foi colocada para todos os profissionais de saúde. Ajudar essa população LGBTQI+, onde nós temos as lésbicas, orientação sexual, lésbicas, gays, bissexuais, assexuais, temos em relação à identidade sexual os transgêneros, temos os queers, ao pé da letra em inglês significaria estranho, mas na verdade dentro dessa sigla LGBTQI+, o que quer dizer? Aquela pessoa que se identifica com todo tipo de gênero, com todo tipo de orientação sexual. E o intersexo, que já é atendido pela ginecologia há muito tempo, porque são os pacientes com genitália ambígua que têm algumas alterações de cromossomo, algumas alterações que aconteceram na vida ainda intraútero e nascem com a genitália ambígua. Mas, para esse grupo todo da diversidade sexual, o que nós temos obrigação de fazer é mudar esse ciclo vicioso da marginalização da sociedade, que leva ao grupo a ter um índice muito alto de depressão, um índice maior de suicídio, pela própria marginalização da sociedade. Então, eles têm dificuldade de se inserir, eles não estão incluídos. Nós precisamos incluir esse grupo, um grupo de seres humanos que tem uma orientação sexual ou identidade de gênero diferente da maioria. Portanto, o próprio Ministério da Saúde, ele diz que nós devemos dar esse atendimento humanizado e bastante orientado em relação a esse grupo de pessoas. Vejam vocês, a diversidade sexual e de gênero, ou simplesmente diversidade sexual, é um termo que se usa para se referir de maneira inclusiva a toda a diversidade de sexo, de orientação sexual e de identidade de gênero, sem necessidade de especificar cada uma das identidades que compreendem essa pluralidade, porque é absolutamente plural. Não importa onde se encaixa o paciente, ele sempre é uma pessoa e cabe a nós, médicos, ajudá-los. Então, sempre é uma pessoa que vai pedir ajuda e para ajudar, nós temos que entender esse grupo, entender suas peculiaridades, suas particularidades. E nós, como ginecologistas, vamos examinar os órgãos genitais. Ginecologistas, os urologistas, examinando órgãos genitais, e dermatologistas, a pele anogenital, pele perianal, pele da vulva, a pele do pênis. Com isso, nós podemos e devemos prevenir infecções sexualmente transmissíveis, conhecendo os riscos inerentes a cada tipo de prática sexual do nosso paciente. Com anamnese, a anamnese é história, é o que se conversa com o paciente, já que esse vídeo é direcionado à população geral, a leigos em medicina, a profissionais de saúde também, mas a leigos em medicina principalmente. E uma abordagem solta, sem tabus, por parte do médico que os assiste. Identidade de gênero é aquilo como se sente o paciente, olha, a pessoa. Identidade de gênero, sou homem, sou mulher, ou não sei se me sinto homem ou mulher, estou confuso, um queer. Assim eu me sinto. Ele é chamado cis quando a sua
identidade de gênero, aquilo que ele se sente, é compatível com o sexo biológico, a forma como ele nasceu. Nasceu como um homem e se sente homem, é cis. Nasceu como mulher, se sente mulher, é cis. E quando ele é trans? Quando ele tem uma identidade que é diferente do sexo biológico com o qual ele nasceu. Completamente diferente de orientação sexual. Orientação sexual é o que nós chamamos hoje de heteroafetivo ou heterossexual, homoafetivo ou homossexual, biafetivo ou bissexual e assexual, que pode ser desde sempre, pode ser por um momento, por uma época, e pode ter até um amor romântico, ele pode se apaixonar, mas não tem atração nem pelo sexo oposto, nem pelo mesmo sexo. Não tem atração sexual. Tem outros casos mais raros, que aí já é um transtorno que o psiquiatra tem que ajudar muito, que são quando é chamado de aversão sexual. Tem uma aversão total, seja por medo, seja por que problema for, tem aversão em relação ao contato dos órgãos genitais. Inúmeras variações existem, inúmeras, são mais de 60 na atualidade. Chega até a dificultar para entendimento e para explicação, para orientação. Nós chamamos hoje o grupo LGBTQI+, com o mais para essas inúmeras variações, tanto da identidade de gênero, aquilo que ele se sente homem, se sente mulher ou ainda não sabe como se sente, e a orientação. Eu tenho atração pelo sexo oposto, ou tenho atração pelo mesmo sexo, ou não tenho atração por ninguém. E transgênero, então, é a pessoa que se identifica com o gênero oposto ao qual ela nasceu. Consideram-se homens transexuais aqueles nascidos com sexo feminino que se identificam como homem. E em alguns artigos, algumas teses e alguns livros, nós vamos ver a forma de se escrever como a mulher trans, uma transmulher, é um transexual masculino, ou seja, nasceu como homem. E que eu acho muito mais adequado que nós chamemos de, se ela se sente mulher, chamemos de mulher transexual. Portanto, nesse grupo LGBTQI+, são muitas modalidades, até confundindo as pessoas. Nós precisamos guardar o principal e, sobretudo, respeitar a diversidade sexual como um todo. É complexo entender? Tente entender. Não entendeu? Se não entendeu, pelo menos respeite, pois é um ser humano. Considera-se mulheres transexuais, as mulheres trans, as transmulheres, aquelas que nasceram com um sexo biológico masculino, mas se identificam como mulher, elas se sentem mulher, a cabeça delas é de mulher. Portanto, identidade de gênero é completamente diferente de orientação sexual. Mulher cis heterossexual ou heteroafetiva com um homem cis heterossexual ou heteroafetivo é o modelo clássico de casal. Nasceu biologicamente como mulher, se sente mulher, uma mulher cis, gosta de homem, é uma mulher cis heterossexual ou heteroafetiva. Modelo clássico do casal. Inúmeras combinações existem de acordo com a identidade de gênero e de acordo com a orientação sexual. O fato de ser transgênero não implica nem interfere com a sua orientação sexual, aquilo que o atrai. Atenção isso, hein? O fato de ser transgênero não implica em sua orientação sexual, seu sexual drive, aquilo que o atrai. Atenção para isso, de novo. Por exemplo,
Uma mulher trans, redesignada ou não, redesignada ou transgenitalizada, isso significa operada. Operou, não tem mais falo, tem uma neovagina. Uma mulher trans, seja ela operada ou não, pode ser homo ou heteroafetiva, tendo um parceiro cis, parceiro ou parceira, cis ou trans, com suas diversas orientações, as orientações do parceiro. Perceber a complexidade, então, mas cabe a nós tentarmos entender. Tentar entender, se não entender, respeitar. Muitas vezes é complexo, mas nós temos que respeitar. É um povo que sofre, eles sofrem muito, porque são diferentes da maioria. Por serem diferentes da maioria, muitas vezes ainda marginalizados. E as mulheres que fazem sexo com mulheres? Mulheres lésbicas, elas têm atração por mulheres. Mulheres, sejam elas mulheres cis, mulheres que se sentem... mulheres cis, eu sou uma mulher cis, nasci mulher e me sinto mulher. Então eu sou cisgênero, porque combina o gênero de que eu, no nascimento falaram, você é uma mulher, é uma menina, e combina com a minha cabeça. Eu sou uma mulher, eu me sinto uma mulher. Se eu gostar de outra mulher, eu então tenho uma orientação sexual homoafetiva, homossexual. Então eu sou lésbica. Então, lésbicas são mulheres que se atraem por mulheres. Existe a possibilidade de ser uma mulher trans que se atrai por uma mulher cis, ou uma mulher cis que se atrai por uma mulher trans, pouco importa. É mulher com mulher, é a mulher, é lésbica, porque a orientação sexual, a atração é pelo mesmo gênero, seja cis ou trans, esse gênero. As mulheres lésbicas, elas são alvo da ginecologia, aparecem nos consultórios dos ginecologistas. Os homens trans, os transhomens, nasceram mulheres, nasceram biologicamente mulheres, se sentem homens, totalmente homens. Elas usam faixas para acabar com as mamas, para amassar as mamas, porque elas não suportam se olhar no espelho e se verem no corpo de mulher. Esses são os homens trans, seriam os transexuais femininos, porque nasceram feminino, nasceram com sexo biológico feminino, mas se sentem homens. Tem útero, tem colo do útero, portanto, para fazer prevenção de câncer de colo do útero, tem mama para fazer prevenção de câncer de mama, e depois pode-se pensar com um diagnóstico muito bem firmado, pensar na mastectomia, que tantas atormenta o fato de ter mamas, e em alguns casos, em outras cirurgias, onde não terá mais, com a esterectomia não terá mais o colo do útero, não tendo mais o colo do útero, a prevenção do câncer de colo do útero não vai mais existir. Mas vejam que são esses homens trans, os transhomens, eles devem ir ao consultório do ginecologista e se sentem constrangidos. Às vezes eles vão uma vez, a abordagem foi ruim, desde a atendente até chegar ao médico, com a abordagem muito dificultada, muitas vezes, pelos tabus dos próprios profissionais de saúde, eles não voltam, não fazem prevenção. Eles são alvo da ginecologia, assim como mulheres trans que usaram muito estrogênio, agora tem mama pela estrogenização. E essas mulheres trans, quando fazem a cirurgia, são redesignadas, transgenitalizadas com uma neovagina, a neovagina também vai ser examinada pelo ginecologista. Vejam quantos casos que a ginecologia deve atender, e atender com todo carinho, porque é um grupo mais suscetível pela própria marginalização da sociedade, como a gente já cansou de falar. Então, é um grupo de vulnerabilidade em muitos casos, principalmente quando nós falamos até nem tanto das mulheres transgênero, mas das mulheres transexuais, mas das mulheres
das travestis. As travestis são as mais marginalizadas de todas, dentro de todas as pessoas dentro desse grupo LGBTQ+, porque é muito extenso. Nós temos muito que aprender e passar para frente isso que nós aprendemos, para que possamos respeitar mais essas pessoas, porque elas precisam da gente, como todos nós precisamos uns dos outros. E vejam que isso não é um problema aqui no Brasil, é no mundo todo. Esse aqui é um artigo de 2019, novas diretrizes para cuidado dos pacientes transexuais, que tem como objetivo ajudar os clínicos a entender melhor a necessidade dessa população. E vejam vocês que os clínicos, eles ainda têm muita dificuldade para ajudar esses pacientes. E há que se ter cursos, educação continuada, congressos, se falar muito sobre isso para que possamos ajudar essa população. O Conselho Federal de Medicina, esse ano, em 2020, de janeiro, o Conselho Federal de Medicina reduziu para 18 anos a idade mínima para cirurgia de transição de gênero. Então, nós vemos que antes era 21, agora 18, assim como a reposição hormonal para essas pacientes, que é feita com toda uma equipe de endocrinologistas, ginecologistas, psicólogos, muitas vezes psiquiatra tem que entrar, e a utilização de reposição hormonal para fazer a transição, a idade caiu para 16 anos. Então, a cirurgia para 18 e a idade para 16. Vale ressaltar, então, que pelo SUS nós temos a possibilidade, com 5 grandes centros aqui no Brasil, e tem uma fila, é claro, mas isso acontece, são problemas com todas as doenças no SUS, não só para esse grupo LGBTQ, mas, porém, para toda a população brasileira. Entretanto, o SUS é uma grande coisa que nós temos no Brasil, e o fato de já ter tido essa mudança já foi bastante interessante, e acho que daqui para frente nós só temos que lutar para que isso aumente muito e a gente consiga ajudar a população LGBTQI+. Nós vamos gravar provavelmente mais vídeos sobre essa população e como nós podemos ajudar. Nós, enquanto cidadãos, como sociedade, e nós, como médicos, como profissionais de saúde.